Então, agora, oficialmente, sejam todos bem-vindos. A reunião de hoje é sobre inteligência artificial, esse é o tema. Então, a reunião do dia de hoje é dia 10 de abril de 2024, nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, que é um tema bastante recente, né? É um tema bastante controverso, recente e interessante também. Nós temos, é um tema bem legal, eu achei que o roteiro ficou bem bacana. Pode falar, Jonas. Então, a minha dúvida é sobre o projeto que nós temos que implantar na escola com as crianças, porque ele falou sobre aquele The Reader Theater, né? Reader Theater. Ia dar outras opções. Eu não comecei a fazer nada, então eu não sei o que fazer ainda. Porque Então, aquilo eu não quero fazer. Essa é uma opção. Vamos ver hoje. Quem sabe hoje você se inspire com essa opção. Uma opção que eu acho um pouco mais prática do que o Reader's Theater, mais rápida também. Então, espero que abra aí uma luz para vocês, né? Para quem ainda não implementou. Porque eu estou bem no escuro, sabe? Para quem ainda está com dúvidas. Então, acho que hoje pode ser uma boa opção. Ok, obrigado. Então, aqui nós temos um recadinho rápido para vocês, o programa Inspiração. Ele está de volta, esse é um programa dos Formadores em Ação, onde são trazidos alguns convidados para compartilhar experiências inspiradoras. Então, se alguém tiver interesse de assistir um desses programas, tem o link de acesso no material de vocês, que também está no Classroom. Né? Eu convido a todos a abrirem as câmeras, né, participar com as câmeras abertas. As câmeras abertas, elas são importantes para a gente ter foco na reunião, né, nos ajuda a ter mais foco na reunião, e também a criar laços, né, nós criamos laços, memórias, né, com a câmera fechada, de repente vocês podem nem lembrar com quem que vocês conversaram daqui mais um tempo. Então, é importante a câmera aberta. Convido a todo mundo, né, que pode estar com a câmera aberta, e quem não puder, eu peço que justifiquem, por favor. Nós temos aqui, então, a organização da jornada, nós estamos na 4ª reunião. Estamos na 4ª reunião, e como eu falei para vocês, o tema é Artificial Intelligence, Critical Thinking to Practice. Então, nós trabalhamos com a proposta do Reader's Theater, como o professor falou, e agora nós vamos trabalhar com uma nova proposta, que vocês também poderão utilizar para a implementação. Nós temos a agenda, então nós vamos começar com o acolhimento, né, que é um momento ali de reflexão sobre o tema tratado, né, um quebra-gelo aí em relação ao tema tratado, o início de conversa, que nesse momento nós fazemos a introdução ao assunto que será tratado na reunião, fundamentando a prática, que traz, né, a fundamentação teórica, um aprofundamento sobre o que é proposto, a vivência que vocês vão experienciar, né, um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial na prática, e, por fim, para concluir, nós fazemos as reflexões finais da reunião. Então, nós temos aqui para acolhimento, nós vamos começar com um vídeo sobre... É um vídeo de um desenho animado, que me remete bastante à infância, eu imagino que vocês também, vocês devem conhecer esse desenho. É o desenho dos Jetsons. Né? Esse desenho, ele retrata um contexto permeado de recursos e avanços tecnológicos, sem perder de vista a importância do contato humano e da interação. Me remete muito à minha infância, e é muito interessante de ver como que alguns desses avanços tecnológicos já previstos lá nesse desenho, que é de 1962, estão acontecendo, a gente vê a realização deles, né, a implementação deles na sociedade contemporânea. Então, vamos assistir vamos assistir ali o vídeo. Um dos desenhos animados mais famosos do mundo está completando 60 anos. Os Jetsons, aquela família simpática do futuro que conquistou gerações de fãs. Hoje, muito da tecnologia que a gente via no desenho virou realidade. Vamos ver? Os Jetsons viviam no ano de 2062, um século depois da criação do desenho. As videochamadas, tão comuns na rotina deles, chegaram bem antes na vida real. Já os carros voadores ainda estão longe de se popularizar.
Os modelos que existem hoje estão na fase de testes. A previsão de uma casa cheia de tecnologia se confirmou, mas de um jeito um pouco diferente. Johnny automatizou toda a casa. Ótimo tê-lo de volta em casa. Luzes de aparelhos ligam e desligam por meio de comandos de voz. Já aconteceu de, por reflexo, eu entrar no quarto do hotel e falar, Alexa, acender luzes. Ué, puxa, é verdade, eu não estou em casa. Eu percebi aqui na casa do Johnny que a tecnologia também é muito hospitaleira com os visitantes, não é verdade? Exatamente. Alexa, temos visita. Olá, seja bem-vindo. Alguém aceita um café? Bom, eu aproveitei, fiz o meu pedido, mas claro, ainda preciso pelo menos me deslocar até a cafeteira e aguardar o cafezinho, ó. Servidos? Ativar o robô de limpeza. Apesar de bem útil, esse robozinho não chega aos pés da Rosie, a robô que executava 1001 tarefas domésticas no desenho animado que completou 60 anos. Algumas empresas até já lançaram uns robôs que lembram a personagem, mas com funções bem limitadas. Não é necessariamente esse o caminho de ter um robô que faça tudo para você, mas você pode ter as pequenas tarefas da sua vida simplificadas e de repente diminuir um pouco até a carga mental do dia a dia. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Quem imaginava, né, que um dia nós pudéssemos ter tantas inovações tecnológicas e algumas tão semelhantes ao que, né, ao que foram retratadas nesse desenho. E aí, né, hoje em dia nós temos, né, alguns robôs que fazem, né, que passam um pano, que tiram um pó, os robozinhos, né, máquina de lavar louça, a própria... O fato de nós estarmos aqui, né, em webconferência, né, era algo que já tinha ali nos Jetsons, então bem interessante observar, né, essas previsões que esse desenho já fazia. Alguém pediu para falar? Quem gostaria? Quem queria a mão? Desistiu? Acho que deve ter batido palminha, alguma coisa. Foi a Josiane, levantou sem querer. Ok, sem problema. Então, vamos refletir um pouco, né? Quais formas de interação temos estabelecido com os avanços tecnológicos no mundo atual? E como elas têm se dado no nosso cotidiano? Então, quem gostaria de falar um pouco sobre esse vídeo, ou sobre as suas percepções sobre os avanços tecnológicos, né, contemporâneos? Quem poderia falar um pouco? Uma pessoa de cada vez, senão eu não consigo organizar aqui. Eu acho que as inovações foram muitas, né, prof? E isso, principalmente na área de educação, a gente teve uma transformação muito grande. Então, de repente, a gente estava até mais acomodado, né? E depois, com o negócio da pandemia, eu lembro assim que foi uma correria para aprendermos coisas novas que a gente não tinha acesso antes ou não fazia. Então, tivemos que aprender. E hoje, cada vez mais, assim, tipo, você aprende, tipo, eu vejo assim que a gente aprende uma coisa, daqui a pouco tem que aprender outra coisa e fazer de outra maneira, né? Então, é muito. E algumas coisas, como ele colocou ali, né? Vive bem essa era moderna mesmo, de Alexa e de, né? N coisas, tudo automático, tudo, né? Hoje em dia, a gente tinha, assim, o celular, agora é tudo pelo celular e você com o robozinho já é a nova onda, nem é mais celular, já cada vez... O problema é que vai vindo, assim, cada vez mais consumismo também, né? Realmente, Maria. Tem um aspecto bom, né? Tem os aspectos bons e tem os aspectos ruins. E eu concordo com você, na época da pandemia, né, a gente teve esse boom aí de vários recursos que a gente teve que aprender a usar, e alguns ficaram, né, alguns a gente utiliza até hoje, outros a gente deixou de usar, e outros ainda surgiram, então é difícil mesmo acompanhar tudo o que está acontecendo. Às vezes alguns recursos tecnológicos nos ajudam, outras vezes nem tanto,
mas a gente percebe sim, um avanço grande. Jonas? Sim, eu diria assim, é muito interessante toda essa questão tecnológica, tudo que poderia ter sido feito. Eu diria na geração que eu estudei, né, seria muito interessante porque eu viajava horas para ir numa biblioteca pública emprestar um livro. No entanto, eu vejo hoje, com tudo isso que tem, mesmo assim os alunos não querem estudar, sabe? Você leva na sala de informática fazer a plataforma, você tem que ficar meia hora convencendo a importância da plataforma toda aula que você vai, sabe? Toda aula você vai lá, você tem que falar, gente, é importante, vocês precisam fazer, sabe? É um convencimento, toda aula, sabe? Porque eles querem ficar no YouTube, eles querem ver música, mas menos estudar. Então, assim, para os fins tecnológicos para estudar, eu não sei assim, o quanto os nossos alunos entenderam que serve para estudar. Porque quando é uma coisa que você pede de pesquisa, eles vão lá, dão um recorte e cola, te entrega do jeito que sai, até com os anúncios do negócio que estava na tela. Então, assim, as pessoas não sabem usar. Não todas, claro, quando eu digo as pessoas, certo? Mas eu vejo assim que o estudante, se quisesse realmente estudar, se eles tivessem a noção do quão importante é estudar, que é uma coisa que é difícil eles entenderem, eu não sei porquê, na sua maioria, né? O quanto poderia se aprender com esses recursos. Mas, assim, eu acho que está bem longe de entenderem, né, o poder que isso tem no sentido favorável para eles, né? E outra coisa, a escola, eu diria assim também, tem muito recurso tecnológico, só que as escolas, nós temos, agora colocaram todas essas plataformas, né, que eu acho são ótimas, maravilhosas. Uma delas, nós temos uma sala de informática para trocentas plataformas português, língua portuguesa, lá tem redação, tem o inglês, tem o projeto lá a aula computacional, esqueci o nome, e uma sala para todo mundo usar. Daí vai lá na escola a pessoa reclamar que eu não estou usando muito a plataforma. Daí a pessoa não entende que eu não tenho uma sala particular para eu usar, né? Que a escola tem 1.000 e poucos alunos e tem uma sala com 40 computadores e 20 microfones e 20 fones de ouvido. Daí ela vai sai lá do núcleo, vai na minha escola reclamar que eu não estou usando a plataforma, sabe? Então, assim, tem que ver que a escola também não ela está atualizada, mas não chegou a esse Jetson ainda, sabe? Tem mais de compreensão com a gente. Os avanços são muitos, né? As dificuldades também, nós temos aí muitas dificuldades de utilização, eu concordo com você, né? Que algumas vezes a escola não está tão preparada, e é um grande desafio também, como o professor falou, convencer os alunos, acho que conscientizar eles de que eles precisam utilizar os recursos tecnológicos para aprender, né? Eu lembro que eu fico pensando, às vezes, que nossa, como feliz eu seria se eu tivesse o YouTube quando eu era adolescente. Né? Quanto eu poderia usar, né? Eu fazia cópia das revistinhas, das letras de música para poder aprender. Se eu tivesse hoje esse mundo de opções, talvez eu aprendesse muito mais. E realmente um desafio. Eu tenho colegas da minha escola que viajavam 3 horas da casa deles até a próxima biblioteca pública e tinha que pegar um livro. É um desafio. E agora, né, Jonas, fazendo um gancho com o que nós estamos estudando hoje, os avanços ainda são maiores, né? Porque a gente tem essa inclusão aí das inteligências artificiais, e como que, né, a gente conscientiza o aluno a usar isso a favor dele, para ele aprender, né? Não para fazer cópia. Então, acho que é muito válido a gente discutir sobre isso. Eu acho que essa parte aí, eu acho que talvez antes de usar tudo isso, teria que ter um trabalho antes disso, sabe? Para fazer esse entendimento aí. Agora que você falou da inteligência artificial, esses chats, como é que é o GPT, como é que chama lá aqueles que eles copiam tudo? GPT, Esse aí, GPT. Sabe? Então, assim, vão lá e copiam tudo pronto, né? É complicado. Uma coisa que era para ajudar, atrapalha, na verdade, né? Porque ao invés de ajudar, eles vão usar isso para... Eles acabam não aprendendo nada daí, porque eles copiam tudo. É um desafio, acho que a gente precisa partir da conscientização, né? Da conscientização e encontrar... Por isso que é interessante hoje, né? A gente tenta procurar encontrar formas para que a gente possa trabalhar isso com eles lá na escola. Eu acho que até essas implementações nossas aí, sabe? Alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Os avanços estão aí, né? Eles vão usar, não tem como voltar atrás, né? Eu acho que, de repente, fazer uma hora, assim, um trabalho focado para o aluno, fazer todo mundo junto ao mesmo tempo, daí parece que uma coisa que uma escola faz, todo mundo faz, as crianças. Já viu que quando uma coisa errada que um faz, todo mundo faz. Então, se uma coisa boa um faz, de repente todo mundo faz também. Se uma escola, vamos fazer assim, uma semana só falar disso, todo mundo falar, de repente eles entendem, né, o uso disso aí para o bem, né, para o bem deles. Uma campanha, né? É uma boa ideia. Bom, agora nós seguimos, então, pessoal, para o início de conversa. A professora Regiane vai trabalhar com vocês nessa parte. Boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Regiane. Eu estou olhando meio para baixo aqui, porque eu estou usando a câmera do tablet, mas eu estou olhando vocês pela tela por
o note, porque fica melhor para mim, tá bom? Mas eu tô aqui, gente, não tô fazendo outra coisa. E ouvindo, né, assim, vocês comentarem sobre, né, esses desafios mesmo, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles na educação, né? É ressignificar o uso das tecnologias digitais, né, e ferramentas, para que o aluno use de forma a contribuir para o seu aprendizado, e não só como entretenimento, como a gente sabe, né? Como foi na época da pandemia, que essa galera não sabia nem logar um e-mail, né? E eles se achavam tão tecnológicos, e aí, tipo... Então, a proposta, né, dentro do GE é um pouco isso, assim, a gente trazer essa... Claro que nunca vai esgotar, né? Nunca você vai esgotar ali o estudo sobre isso. A gente precisa, assim, pensar, como a Pri falou, né? Pensar, vamos pensar juntos, um dá uma ideia, outro dá outra, um tem insight, e assim a gente vai construindo. E pouco a pouco as coisas vão se reorganizando, né? E aí, pensando nisso, né, a proposta que foi trazida é tentar, né, usar a inteligência artificial nesse contexto, né, do dia a dia na escola. E nós sabemos que é um processo de ensino-aprendizagem. Então, de repente, né, a gente, enquanto professor, ser a inspiração, né, para esses alunos, e você usar a IA e comunicar para eles como você usa, né, para que eles também aprendam a lidar. Porque o que eu percebo, né? Eu tava em sala de aula até ano passado, né? Eu era formadora também, e o que a gente percebe, né? Quando os professores não explicam, ou não, claro, porque muitas vezes não dá tempo, eles vão no YouTube. E eles vão no YouTube, como usar tal coisa, e aí lá as explicações são, né, tem as mais variadas. Então, eu gosto muito do que o professor coloca, né, os professores colocam ali, de trazer essa responsabilidade, trazer essa conscientização. E isso pode partir da gente, né? Quando nós usamos o Canva como, né, está proposto aqui, ou a gente usa o Gemini, ou a gente usa o ChatGPT, né, e a gente participar isso para eles, e eles sabendo, nossa, o professor usa assim, de repente vou começar a usar também. E a gente vai, você vai desmistificando, né, o uso dos recursos digitais, porque a IA é um recurso digital também, né, para um uso significativo, né, pedagógico, enfim. E aí aqui, né, nós temos o Canva, que hoje tem essa proposta do recurso, né, da inteligência artificial. Eu imagino que vocês conheçam, né, o Canva. Queria que você desse um joinha aí. Tem quem já usa o Canva, se puder mandar uma reaçãozinha aí só para nós vendo. Quem que usa o Canva, já usou, né, que conhece, que tem conta. Eu penso que hoje ele é bem disseminado dentro da escola, né? A gente lança a mão dele o tempo todo, porque ele é muito rico, a versão gratuita dele é muito rica, né? Então, isso é muito, muito bom. E já usou, mas faz tempo, Maria? Às vezes acontece de a gente usar outros recursos também, né? Eu fiquei uma época sem usar o Canva, né? E usava mais o Gemini, enfim. O professor Jonas me colocou que não conhece, já utilizei com os alunos para usarem, para fazer tirinha, isso mesmo, pode ir colocando no chat. Enfim, então, é uma estratégia, né, para você usar, e o mais legal, particularmente, gente, eu sou uma defensora, assim, inveterada do uso de inteligências artificiais e tecnologias digitais, é o que eu estudo, é o que eu pesquiso, mas ele é o uso salutar, né? E ele resolve, ele facilita a vida da gente, né? Porque, tipo, tudo salvo automático, fica lá, você só perde se você mesmo deletar, enfim. Tem como fazer uma versão, tem como baixar, salvar offline, né? Então, mas, claro, demanda um pouquinho, né, de estudo ali, de esforço, né? E aí a proposta é sempre esse avanço, né? A gente sabe que a inteligência artificial, ela começou, por exemplo, quando você fala sobre automação, né? O sinaleiro, o semáforo, por exemplo, é uma inteligência artificial, né? Os radares de trânsito que a gente tem, hoje os chatbots, né? Você manda às vezes um e-mail, já alguém responde lá,
né, aos call centers, enfim. Então, ele existe dentro da sociedade e agora está sendo mais aceito dentro da educação, mas ainda é um solo muito arenoso, né, um solo, assim, ainda precisa de muita pesquisa, de muita leitura, né, eu vejo, assim, que, não sei se vocês enxergam dessa forma, né, mas não dá só para jogar uma ferramenta lá na escola e os professores que se virem, não se virem. Precisa estudar, precisa se capacitar, né? Pode passar, Gi. Sim, Gi, pode falar, Gisele. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, desculpe interromper, mas eu preciso falar uma coisa que me veio em mente, e uma coisa assim que tem me deixado muito, assim, vamos dizer, ansiosa, ao mesmo tempo preocupada. Eu sou adepta a tudo isso, acho, assim, maravilhoso a gente, né, ter oportunidade de usar, só que eu vejo por outro lado, assim, não negativo, mas por outro lado, para mim, pelo menos, preocupante em sala de aula, porque eu vejo, assim, muita coisa, muita ferramenta para muito pouco tempo, sabe? Hoje eu me deparei com a situação, assim, falando da inteligência artificial, eu nem tive tempo para ver o que ia ser o estudo, né? Pela correria que tá, né, a vida da gente. Eu fui colocar em prática, começar a colocar em prática, a tentar gravar o meu teatro com meus alunos, e eu percebi isso, assim, bem evidente, sabe, na minha prática em sala de aula. É muito pouco tempo, então, como, assim, seria ótimo aproveitar esse espaço aqui, né, para a gente ter mais tempo para aprender essas ferramentas. Por exemplo, o curso formador, termina um, já começa o outro, quer dizer, vai ficando muito pela metade as coisas, e eu confesso, eu não tenho tempo, sabe? Chega o final de semana, a gente tem a plataforma do professor, vontade, eu acredito que todos nós temos, porque eu tenho muita vontade, apesar da idade, de eu já estar, né, eu tenho mais dificuldade, com certeza, do que os mais novos, mas, assim, você acaba vendo as coisas muito pela metade, e com vontade de aprender do começo ao fim, e aí a gente já vem outra coisa, sabe? Então, aquilo, assim, acaba causando uma angústia, né, nós, nos professores, não sei se os outros concordam, mas pelo menos eu tenho sentido isso, sabe? Que nem o Canvas, né? Nossa, maravilhosa, uma ferramenta, assim, que como eu gostaria de usar, mas eu conheço muito pouco, sabe? Então, e a proposta aqui hoje do roteiro é justamente isso, a gente vai ter um tempo aqui para entrar na ferramenta, né, e fazer a vivência dela, né, eu acho que daí trazem, mas eu entendo, assim, a gente, porque tudo demanda debruçar, sentar, fuçar, testar, né, que o negócio está tanto para nós como para, né, para todos, né, uma cadeia, né, uma coisa puxa a outra, como diz. Eu sempre digo, escola como uma empresa, né, que uma coisa vai emaranhando outra e ele vai. É um fio de meada que tem que pegar e ir até o fim. Só que, assim, é muito pouco tempo, sabe? Ó, nossas aulas em língua inglesa, né, eu só estou com, não tem ensino médio, mas primeiro e segundo, não tenho terceiro ano que tem uma aula a mais, mas vira uma aula no laboratório, ou com os tablets, né, mesma situação, e uma em sala de aula. Então, veja, para colocar em prática a nossa implementação, eu não sei se os outros professores concordam, mas eu senti isso na pele hoje. Nossa, uma aula deu mal para começar eles a conhecerem a fala que eles vão ter que fazer. Então, eu achava, assim, bem interessante essas implementações, ter pelo menos uma, por exemplo, com o Canva, né? Prontinha para nós, como exemplo, mostrando os caminhos, assim, do começo ao fim. Agora nós vamos poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e viu já uma coisa pronta, né? Bem feita e, sabe, espero que você entenda, assim, né? O meu lado. Mas como eu vejo, assim, necessidade disso, sabe? De uma coisa do começo ao fim, não pela metade, e daí a gente vai ter que pôr em prática, daí aquela coisa atropelada, a gente não consegue fazer um trabalho bem feito como a gente gostaria, né? Então, as colocações da professora Gisele são muito valiosas para nós, sabe? Porque sempre quando a gente ouve, assim, né, a gente procura levar para frente essas construções de vocês,
E é importante também vocês colocarem essas contribuições de vocês lá naquele formulário de contribuição, sabe? É importante porque às vezes a gente acha que a gente não é ouvido, mas lá é o melhor caminho, sabe? Porque quando vocês repetem, né? Quando muitos colocam a mesma ideia, a mesma opinião, a gente tem sempre mais chance de ser ouvido, dos roteiros, né, virem de uma forma diferente, né, que atenda melhor vocês. Então, é muito importante que vocês façam esse registro lá. Né? Nós temos mais... Eu não tinha lembrado, prof, bem lembrado, tá? Tem mais... Obrigada pelo espaço aqui, mas é tipo assim, mais um desabafo mesmo, porque o Canva é uma ferramenta que eu gostaria muito de aprender, assim, mas do começo ao fim, sabe? Então, só como desabafo mesmo, porque boa vontade, eu acredito que todos nós, né, temos, mas o nosso tempo, assim, está muito escasso, assim, para muita coisa. Quer dizer, é muita coisa para muito pouco tempo. Tá? Obrigada. Eu acho que tem mais pessoas querendo falar, mas a gente não tem muito tempo. A gente tem tempo para mais uma colocação. Pode ser a Rosemary, que não falou ainda. Sim, é o seguinte, essa crítica / desabafo da professora Gisele se aplica para mim também a esse curso, porque nós falamos tanto sobre o Reading Theater e eu ainda não entendi como a gente pode aplicar isso numa aula. Eu espero que esse agora do Canva, né, fique claro como trabalhar na sala de aula. Eu posso entender como é que entra, como é que faz, como é que baixa, mas como que eu vou aplicar na sala de aula? Sou eu que vou fazer? O aluno vai fazer? Então, essas perguntas, para mim, não têm sido respondidas, né? Eu ainda estou, assim, no vácuo, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar o Canva, senão a gente não vai dar tempo e vocês vão sair de novo, né, com esse sentimento. Então, vamos iniciar. Então, o Canva, pessoal, é um recurso bastante versátil, né? Traz muitas possibilidades para a gente trabalhar. Quem já tem ali uma noção de Canva sabe que tem um mundo dentro do Canva. E nós vamos trabalhar com um recurso, apenas um recurso que chama texto mágico. Eu vou passar para vocês o link do Canva. Ou vocês podem colocar direto ali Vocês podem colocar no Google, né? Fazer a pesquisa do Google e ele já direciona vocês ali para o Canva. Mas eu vou colocar aqui o link do Canva e vou pedir para vocês acessarem. É www.canva.com. Vou compartilhar com vocês aqui no chat o link e aí vocês acessam ele, por favor. Quem já tem conta no Canva, já pode entrar direto, né? Já entra direto, e quem não tem vai ter que precisar criar uma conta. É rapidinho ali. Então, vocês entram com @escola, e é preciso sinalizar quando vocês fazem ali a inscrição, né? Quando vocês fazem ali a inscrição do site, que vocês querem a conta educação, para que vocês tenham mais acesso a mais recursos. Então, tem que ser educação. Seria conta educação, professor. Não querendo abusar, daria para pôr o link lá no mural, daí eu abro aqui no outro computador maior para enxergar bem. Eu coloquei aqui no chat. É que no chat eu vou ter que entrar nesse computador pequenininho, daí eu posso entrar no maior aqui. Vou ver se eu consigo colocar para vocês. Eu vou lá, Pri. Tá. Obrigada. Só assim, Pri, tire a tua tela, que eu vou compartilhar a minha tela do Canva para fazer o passo a passo, senão acho que não sei se vai dar certo. Assim, ó, eu não estou enxergando direito todo mundo aqui, mas a prof que falou que você não precisa colocar lá no mural. Você abre uma barra de navegação lá no teu computador, no qual você quiser abrir, na tua barra de navegação você escreve Canva e dá o enter. O primeiro site que aparecer ali, né, canva.com, qualquer coisa assim, já é o site do Canva mesmo, tá? Então eu vou projetar é ótimo, né, gente? Sim, tô no tempo do retroprojetor, mas tudo certo, né? Vamos seguir em frente. O que acontece, né? Quando você abre lá o site do Canva, ele vai pedir, eu vou fazer um passo a passo de novo aqui. Ele vai colocar lá, entrar, aí você coloca entrar, né? E ele vai pedir se você continua continua como Google, né? Aí você tem que estar logado com
aqui, né, você tem que olhar, ver se o teu e-mail é o do @escola. Esse aqui, tá? Prof, coloca @escola. educação e depois vai para onde? Porque a página que abriu aqui está diferente. Clica em educação, é isso? Professores, escola? É a conta para educação. Você escolhe a conta para educação. Tá, mas a gente clica em educação e ele aparece outras opções aqui. Por exemplo, professores, escola, estudantes, recursos. Pode colocar professor. Professor. Uhum. Ele está diferente aí da tua tela. Não, mas pode ir avançando, que ele já vai chegar nessa. É porque você não está inscrito no site ainda. Você fazendo a inscrição, você vai chegar na mesma tela. Daí assim que você, se você quiser compartilhar para nós, você conseguir? Eu vou me virando aqui. Você não quer compartilhar, que daí a gente vai ajudando. Não, eu vou acompanhando aqui. Bem, então, quando né, eu vou sair aqui da minha conta, né? E aí... Prof, eu já tenho uma conta no Canva e não é pela escola, pela educação. Eu tenho pelo meu Hotmail normal. Daí você tem que logar. Eu vou ter que criar outra conta? A orientação é que você entre pelo @escola. Mas para hoje, veja se você aparece a opção ali na tua conta mesmo, texto mágico, do lado direito. Eu tenho que usar pedindo como se fosse para a escola ali, da opção, desculpa, eu não escutei, alguém falou, eu não escutei? Isso, para a escola, para a educação, professor. Aqui aparece Estúdio Mágico. Mas ele pergunta, mas ele pede para escolher uma escola para entrar. Escolhe uma escola ou não? Não necessariamente. Se você conseguir entrar sem, é porque daí nesse pacote, que daí, tipo, por exemplo, se você não fosse professor, vamos dizer que se fosse advogado, daí o Canva direciona um outro tipo de recurso, sabe? Então, o meu aqui, coloquei bem na página inicial, não sei se foi assim que apareceu para alguns de vocês. Ele vai aparecer aqui, né? Todas as opções aí aqui, quando clica em entrar ou criar conta. Daí quem tem, né? Eu já tenho. Aí você pode só colocar e clicar em cima, continuar como, no meu caso, continuar como Regiane, né? Daí se for para criar uma conta, você tem que criar com o teu, você vai criar com o teu @escola, né? Porque os recursos são longo, gente. Eu acabei de sair de um quadro de dengue, então eu não posso ver nada, depois eu fico desesperada, né? Enfim, então aqui, continuar como Regiane. Entra em texto mágico? Isso, daí Estúdio Mágico, daí tem texto Parece Estúdio Mágico, do lado esquerdo. Vamos primeiro só ver se todo mundo conseguiu acessar até aqui. Todo mundo já está até aqui? Ergue a mãozinha ali quem conseguiu. Não estou. Onde é que você está, Rosimari? Ele está pedindo o endereço da escola, aí eu tenho que pôr, e senão não vai para frente. No cantinho então, tem que pular lá, um negócio pular no cantinho. Tem então foi aquilo que eu perguntei aquela hora. Achei. Para escolher a escola. Achei, pulei. A opção do pular vai para frente. Tá bom. Só a Rosimari? Daí mais alguém? Aqui, desculpa. Mais alguém? Todo mundo agora está na tela? Então tá. Então, a partir de agora, vamos continuar. Vai interagindo aí, gente. Daí, no canto ali, posso continuar a abrir? Pode, vai lá. Daí, no canto esquerdo ali, né, nós temos Estúdio Mágico. Que vem na barra de ações, né, no lado esquerdo da tela ali, Estúdio Mágico, tá bonitinho, assim. Daí, quando clica aqui, né, ele vai abrir uma outra telinha. Tem um tutorial para esse falar do mágico. Calma aí que meu computador tá uma benção. Todo mundo encontrou o Estúdio Mágico? Sim. Tá. Agora vocês vão rolar para baixo até em texto mágico.
Meu computador está bem lento. O meu não apareceu agora. É encontrar texto mágico. Aqui, texto mágico. Aí, texto mágico. Ali, apareceu para a Regiane, ali, ó, texto mágico. Vocês têm que achar ali texto mágico. E aí, usar texto mágico. Ele sempre vai aparecendo, né? Todo mundo conseguiu chegar até aí? Usar texto mágico? Sim. Nós podemos voltar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa a gente volta. Mostra de novo. Então, vai usar texto mágico. Tá abrindo. É o meu Jurássico aqui, companheiro de guerra. Daí ele aparece ali, né, como fosse uma versão Pro, mas ele abre, tá, gente? Na nossa conta do Arroba Escola, ele abre. Aí vai abrir uma telinha assim, como fosse um slide, né? Como fosse assim um slide. E daí aqui, quando você chegar aqui, vocês avisam nós que daí agora a Pri vai dar os demais encaminhamentos. Só não feche, tá, a tela. Fiquem só passeando ali de uma aba na outra, tá? Veja, Pri, se... Isso, vocês abriram essa caixinha? Quando chegar, vocês avisam. O meu tá diferente. É, o que aparece no teu? Experimente o texto mágico. Tá. Mas quando você clica nele, daí abre essa caixinha, prof? Ele entra tipo assim, uma tela de apresentação. Do lado não tem um maisinho? Não tem um maisinho para você aí do lado? Não, deixa eu ver. Entrou uma tela em branco. Eu cliquei no mais, entrou uma tela branca, como se você tivesse que fazer um slide. Entendi. E ele não aparece texto mágico para você? Então, não. Eu acho que eu sei quando eu vou voltar aqui, peraí. Volta e mostra. Eu clico em usar texto mágico, né? Uhum. Aí depois usar o texto mágico, é isso? Uhum. Isso. Pois entra numa tela diferente da tua. Agora, veja, prof, por isso que seria bom se a prof conseguisse compartilhar para nós ver aonde que está o comando, sabe? E às vezes tem algum outro professor que também, tá, né, com a mesma tela. Que eu estou usando um computador pequenininho aqui da escola. Os Chromes. Em cima né, na barra lá onde está aparecendo a sua foto, em cima. Usar o texto mágico? Tem mais tem um usar texto mágico do lado da foto ali? Tem, mas eu clico ou não sai do lugar. Que diferente. Professora, tem um outro caminho, que é criar design. Consegue achar criar design? Criar design. Daí é lá na barra, na esquerda lá, eu brigando com os pernilongos. Na barra esquerda lá, onde tinha usar texto. Criar design, sim. Isso. E aí você vai usar texto mágico. Não, abre o documento primeiro. Doc. Isso. Sim, apareceu uma página em branco. Apareceu uma página em branco. Tem um mais nessa página em branco? Tem um maisinho. Isso, vai clicar em usar texto mágico. Texto mágico. Conseguiu? Aí ele volta à mesma tela de antes. Experimente agora, é isso? Experimentar. Agora deu certo. Agora está igual. Deu. Todo mundo agora conseguiu abrir essa página? Pessoal? Acho que sim. Né? Então, olha lá. Vai em Estúdio Mágico, né? Tem dois caminhos. Vocês podem ir pelo criar design ou usar aqui o Estúdio Mágico. Usar texto mágico. Usar texto mágico novamente. E aí ele tem que abrir uma caixa, onde vocês vão digitar o comando que vocês desejarem para criar uma atividade.
E agora acho que você tem que trocar a guia ali para aparecer. Vou trocando. Ah, tá travando para mim. Então tem que aparecer essa caixinha aqui, ó. Tá? Se caso não aparecer para vocês, vocês podem clicar no maisinho que tem do lado. E aí clicar em criar texto mágico. Todo mundo conseguiu chegar até aí? Alguém mais com dificuldade? Prof, eu até consigo, mas eu não consigo pelo @escola, porque diz que a minha senha do @escola foi trocada há 22 dias, então eu tô com problema na senha ali para entrar. E o meu pessoal entra em criar design em branco. É um pouquinho diferente. Mas se você conseguir entrar até aí, não tem problema para hoje, né? Depois você resolve. Então vamos lá, pessoal. Aqui, nesse texto, aqui nessa caixa, vocês precisam colocar um comando. Então, por exemplo, eu vou colocar um comando aqui, a gente tem alguns, mas eu vou colocar aqui, precisa ser um comando bem claro. Então, é importante ser claro aqui no comando, né? Esse comando se chama prompts. Então, a gente precisa ser claro e específico. Quanto mais específico você for, melhor ele vai gerar o texto. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Crie uma atividade didática de inglês, né, de língua inglesa, sobre o gênero fábula. Eu criei o comando, né, digitei ali esse comando, vou em gerar. Eu vou em gerar. Aí eu espero, né, que o recurso gere a atividade que eu pedi. Então, nós temos aqui, vocês estão conseguindo visualizar na tela? Estão, né? Então, nós temos aqui a atividade de língua inglesa que o recurso gerou. Então, nós temos uma atividade, olha, explorando o gênero fábula, que tem objetivo, o nível de ensino proposto, a duração, os materiais necessários, o plano da atividade, a avaliação e as dicas. Nós gostaríamos que vocês experimentassem, né? Quem acessou aí o Canva, experimentassem colocar um comando ali. Criação de uma atividade, de repente, que vocês, né, tenham necessidade de utilizar. Ou alguma aula do RCO, colocar ali. E pode ser até assim, né, Pri? Por exemplo, fábula para alunos de 8º ano, né, do ensino fundamental, colocar ou com gamificação. Quanto mais comandos, né, dá, ele vai afunilando. Isso, quanto mais específico for o comando, melhor. Prof, desculpe, mas 19h30 acaba a nossa aula, né? Aí, como que eu vou usar isso na minha aplicação mesmo? Na sua implementação. Você vai utilizar ele para gerar ideias. Então, você pode utilizar ele para gerar ideias para uma implementação. Né? Você pode escolher, por exemplo, uma aula do SO e gerar ideias a partir do conteúdo que é trabalhado nessa aula para implementação. É lógico que vocês não podem utilizar, vocês não conseguem utilizar como está aqui, né? Vocês vão precisar analisar as sugestões, fazer ali um recorte, selecionar, aí vocês vão utilizar esse recurso para a geração de ideias para implementação. Ou mesmo, vocês podem até utilizar para ideias, por exemplo, como que eu posso fazer atividades a partir lá do Reader's Theater, né? Pode ser uma opção também. Posso gerar ali ideias para implementação com o Reader's Theater. É uma ideia, é uma possibilidade, mas vocês podem escolher outros conteúdos também. Essa é a proposta. E aí, o que acontece? Na descrição, lá no documento, então, por exemplo, eu, professora Regiane,
vou trabalhar atividade fábula, trabalhei atividade fábula com os alunos do 8º ano, e para gerar essas atividades, eu usei do recurso Canva, a inteligência artificial dentro do recurso Canva, trabalhado na reunião 4 do GE. Então, dentro da descrição da implementação, você cita que usou o recurso Canva, né, como um processo, dentro do processo de metodologia, certo? Então, isso já configura, né, assim, caracteriza a implementação a partir de algo que, né, foi utilizado, que foi trabalhado no GE. Quais foram ali as adequações que você fez em relação à proposta que foi apresentada pela inteligência artificial, né? Que ideias que você gerou, né? Que ideias que surgiram a partir do que foi apresentado ali? Vocês podem apresentar tudo isso. Os prompts, por exemplo, você pode, é como um trabalho acadêmico, né? Inicialmente foi gerado um prompt X, né? Depois refinado dessa forma, que culminou nisso. Então, dentro da descrição vai estar contemplando. Se está contemplando dentro da descrição, tá, né? É que nem, porque você está usando um recurso que né? Ou, por exemplo, vamos trabalhar a aula 22 do RCO, e para adaptar a atividade, eu lancei mão do recurso Canva, usando inteligência artificial, então, enfim, está mais dentro da descrição, porque aqui não é uma metodologia, isso aqui é um recurso que pode ser usado, né, dentro de uma metodologia. O Canva, a inteligência artificial, é só uma ferramenta, né, uma construção. Que do Read Theater, que é daí uma metodologia, é diferente, né? Como eu faço para copiar, por exemplo, eu fiz ali, deu a ideia, tá? Como é que eu copio? Que ele não aceita, não seleciona? Abaixo tem inserir. 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 Okay. Isso. Você vai inserir, ele vai abrir um documento como ele guarda ali mesmo, né, no Canva. Isso. Aí eu posso jogar em outro. Dali. Ah, tá. Exato. É que tudo que se faz no Canva, ele fica lá para sempre. Salvo automático, é ótimo, né? E também para baixar, professor, você vai lá em compartilhar, e daí você pode baixar ele em PDF também. Daí fica uma cópia offline, caso seja alguma coisa que... Porque você pode, por exemplo, assim, cria uma imagem, não sei o que, ele vai criar essa imagem, né? Vamos dizer que você quer imprimir essa imagem para trabalhar com os alunos. Aí tem que baixar, né? Se caso queira, enfim. Então, no compartilhar, lá em cima no roxinho, daí ele vai dar as opções, a gente normalmente baixa em PDF mesmo. Eu não sei se eu respondi a pergunta da prof, que tinha comentado, né, como que... Prof, eu coloco, então, assim, foi utilizado o recurso texto mágico, né? O recurso texto mágico no Canva. É isso, né? Isso, do recurso digital Canva. É simples, né? Assim. Que ele, acho que tá, prof, ele tá com a mãozinha levantada ali. Isso, certo. Prof. Querida. Talvez para ajudar os colegas e para esclarecer bem, assim, eu utilizo bastante o Canva para criar convites já há um bom tempo, né? Então, o que eu pensei, colegas, queridos colegas, para a gente facilitar, porque é um pouquinho complicado. Ele baixa em PDF e a gente manda pelo WhatsApp se a gente quiser para salvar também. E assim, o que eu pensei? Eu trabalhei hoje com o 6º ano a autobiografia, que é a aula 7, acho, do MCO 6, não me lembro mais. Dá para a gente trabalhar o Canva, a autobiografia deles e eles criarem a imagenzinha deles lá dentro, o desenho deles lá dentro. Legal. Né? Também uma implementação. Também nós temos o Dia das Mães, que também nós podemos implementar pelo Canva, um textinho lá com o desenho. Eu trabalhei com a foto da mãe deles, ficou bem legal, bem bacana, e é rapidinho, porque essa dificuldade que todo mundo tem no laboratório, eu também tenho bastante.
Então, a gente inventa, a gente reinventa, na verdade, o que a gente já aprendeu. Talvez para quem tem 6º ano seja uma sugestão para você se ajudar, tá? Professora, só assim, tenha em mente que a ideia é que vocês utilizem esse recurso de inteligência artificial. Então, utiliza o texto mágico. Então, o que você pode fazer? A partir dessa sua ideia inicial, você coloca um comando ali, né, no texto mágico, e vê o que ele traz ali de opções para você incrementar a ideia que você teve, né, para gerar aí outras possibilidades, ou, né, de repente, outras ideias, ou outras formas ali que você pode conduzir, ideias para você conduzir essa atividade. Isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A gente gostaria de ouvir vocês um pouco, o que vocês acharam do recurso, o que vocês pensam, né, sobre a utilização deles, assim, inicialmente para o planejamento, né, de aulas do professor de língua inglesa. Eu baixei uma aula aqui que eu gostei bastante, sobre direções locais. Legal. Eu gostei bastante, eu vou usar isso daqui. Já na primeira tentativa já deu certo. Ai, que benção. Eu achei muito bom o recurso, a ideia, é muito bom esse recurso, para dar ideias para a gente. Porque a cabeça é tão cansada que até para pensar já não consegue nem pensar. Pois é. E fica assim. Tudo salvo, né? Não tem como perder. A Leisa até acabei de criar uma avaliação para o meu 8º ano, beleza? Eu gostei, achei bem legal. Bem legal. Já está resolvido. Agora, é claro, né? A gente vai fuçando, vai mexendo, vai, né? E ensinar talvez até isso, né? Como a professora falou, eles fazerem a atividade, eles colocarem o comando, você pode dar um prompt, né, cole nesse prompt, e às vezes o pessoal mais velho, os meus alunos, assim, eles faziam as coisas no Canva, no celular, assim, rapidinho, 3 palitos, não sei o que, porque eles aprendem a lidar muito mais rápido que a gente, né? Então, mas demanda mesmo, assim, fuçar, mexer, né? Me lembrou uma vez eu fiz um curso, há uns 30 anos, mais ou menos, e tinha uma apostila que não era tipo Canvas, já vinha pronto, sabe? Mas bem, foi o que eu fiz agora aqui, que eu coloquei assim, né? Crie tal coisa, e nessa apostila que eu tinha 30 anos, só que era impresso, né? Mas apareceu na hora aquilo que tinha na apostila, sabe? Aqui, eu lembrei a mesma ideia, bem explicando como faz, o tempo que leva, né? E assim, segundos, interessantíssimo mesmo. Se vocês conhecerem, acho que a apostila chamava Reward. Era uma apostila que vinha com ideias de trabalhar em sala, assim. E era bem assim, nesse sistema, assim. Que bom que vocês gostaram. Eu espero que tenham surgido ideias aí para vocês, que ajudem vocês, né, a se inspirarem. Mas foi muito bom mesmo. E a preparar as aulas também. Então, esse primeiro momento, a gente sugere, né, esse recurso para o planejamento de aulas, né, do professor, para a geração de ideias. A gente gostaria de ressaltar a importância, né, de uma análise crítica em relação ao que é gerado ali, né. A gente não pode usar apenas por cópia, como os alunos, né. Nós precisamos analisar, fazer uma curadoria ali do que é trazido, né, ver o que realmente pode ser usado no contexto em que a gente gostaria de atuar, né. E aí, pessoal, para fechar a nossa reunião, nós precisamos fazer uma atividade de autoavaliação. Então, eu preciso que vocês vão até lá no Classroom de vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês podem fazer depois que terminar, não tem problema. Mas eu preciso que vocês acessem o Classroom de vocês e acessem a atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação. Lá no relato de implementação, vocês precisam abrir o slide 6. Você poderia repetir, professora, onde que eu tenho aqui? Vocês vão no Classroom, atividade avaliativa 2, é o relato de implementação, é o documento do relato de implementação. E vocês vão no slide 6. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Que é o de orientações, prof? De orientações? Esse aqui eu abri aqui, ó. Autoavaliação 1. Tá. Isso, acharam? Dentro do relato de implementação tem o slide 6. Slide 6, autoavaliação 1.
Certo. Então, vocês precisam realizar essa autoavaliação. Ela tem 2 etapas, né? Nós vamos fazer ela em 2 etapas. Vocês vão fazer a autoavaliação hoje, e aí no final da jornada, nos últimos encontros, vocês vão fazer a autoavaliação 2. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês façam essa aqui, essa do slide 6, autoavaliação 1. Então, responder essas perguntas que estão ali, né? Como foi a minha participação durante as reuniões, por quê? Então, como que foram até agora? O que da metodologia proposta levei para a minha prática pedagógica? Então, respondam esse slide, essas perguntas. Prof, necessariamente hoje não consigo, por causa da minha senha aqui. A professora não tem problema, né? Assim que você resolver o problema com a senha, aí você resolve. Ela salva automaticamente ali? Desculpe. Salva automaticamente. Não precisa devolver o relato. Vocês vão me devolver esse relato só quando ele estiver concluído. Só quando estiver concluído lá. Tá? Quando ele estiver concluído. Hoje vocês vão só responder essas perguntas e ele fica salvo. Tá. Bem? Não apaga as perguntas também. Não precisa apagar. Mas só se você precisar de espaço ali. Mas daí você pode mexer, né? Porque ele funciona como um Word, né, gente? Vocês podem diminuir o tamanho da letra, se precisar duplicar o slide, né? Então, ele funciona mesmo como um Word. Só cuidar, que a Pri falou, de não devolver, né? Porque está dentro do relato, né? Então, se você devolver a atividade, vai ficar, né, então, só para alimentar essa autoavaliação. Gostaria de lembrá-los também sobre o prazo de entrega dessa atividade, que é dia 26, tá? 26/4, e o prazo das aulas da plataforma, dia 3/5. Então, continue fazendo as aulas da plataforma e lembre-se, né, do prazo da entrega do relato de implementação. Pessoal, vamos tirar o nosso print? Sim, estou pronta. Abram as câmeras. Prof, não tem o da presença de hoje também? Sempre a gente faz o... A gente tem um relatório, tá? Eu acho que é a avaliação. Sempre a gente faz um linkzinho no final. Tem o link de avaliação. Contribua conosco. Acho que é isso aí. Onde vocês podem fazer o registro das sugestões. Da aula ali, né? Que isso, a gente vocês fazem a avaliação dessa reunião e vocês também fazem o link. Esse aí mesmo. Contribua conosco. Fazem a avaliação da reunião de hoje e também fazem colocam ali as contribuições. É isso aí. As sugestões. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês durante essa 1 hora, pena que é só 1 hora, né? Eu gostaria de conversar mais, conhecer melhor vocês, né? E foi uma atividade, assim, bastante produtiva, gostei muito, né, da questão do quão crítico vocês são, né? A gente nunca esquece que eu e a Regiane hoje trabalhamos no núcleo, mas nós sempre, né, nós estamos na sala de aula, nós somos professores, então é muito importante para nós ouvir vocês. Obrigada. E compartilhamos também, né, das dificuldades, compartilhamos com vocês as dificuldades, procuramos acolher vocês, né, fazer o que a gente pode. Obrigada, prof, foi bem produtivo hoje, tá? Priscila, posso perguntar uma coisa? Gente, vamos à vontade. Os demais estão eu só queria dar boa noite, né? Agradecer a prontidão de vocês. A gente surgiu aqui, né? Espero que a gente tenha acrescentado, né, a prática de vocês. E a gente encerra, né? Se alguém precisar ficar aqui de dúvida, a gente fica mais um pouquinho, mas eu sei que alguns de vocês têm a plataforma para fazer e a vida para viver, né? Então, mas nós ficamos muito felizes de conhecer vocês, porque a gente conhece, às vezes, só na listagem lá, né? Quando está fazendo as listagens de vocês, os nominhos, remanejamento, né? É muito bom ter esse contato com vocês, tá bom? Tenha um restante de semana abençoado, tá? Fiquem bem. Professora... Tchau. Tchau. Se tiver dúvida, pode ficar. Nós vamos ficar mais uns minutos. Eu gostaria de perguntar só uma coisa também.
Oi, Gisele. A Gisele faz o curso lá comigo. Com relação àquele Reader's Theater, a Gisele fez, acho que sobre esse assunto. Nós fizemos um trabalho, a leitura de um texto, acho que era O Monstro das Cores, né? Mas daí, assim, eu não entendi direito, eu não consigo lembrar. Como a Gisele fez, era fazer a leitura com as crianças do texto, né? E depois foi feito um teatrinho, foi isso, Gisele? Um teatrinho, usando as falas do Isso, professora. Escolher a aula lá do RCO, né? Você ficou com o 8º ano, se não me engano? Não, é 6º ano que eu tenho. Ah, é 6º ano. Então, fazia as falas, né? Distribuir os alunos, dividir em equipe. Até eu vou dar a minha contribuição aqui, porque até hoje eu fiz isso, né? Na sala de aula. Já para começar, daí de repente te ajuda. Então, assim, eu dividi a equipe, né? De 4 alunos, então, na verdade, 4 personagens. Aí montei as falas e eles dividiram entre eles e começaram a ensaiar. O que eles vão fazer? Aí você escolhe, até aquelas dicas que o professor deu lá, eu escolhi os monsters, né? E aí você cria uma situação, no meu caso, eles escolheram um hobby, porque a gente tem que associar lá com as atividades lá do RCO, né? Do nosso planejamento do RCO. Aí eles vão começar a ensaiar e aí vão apresentar. Aí o professor escolhe a metodologia que ele quer. Por exemplo, os meus, eles vão apresentar em forma de teatro mesmo, né? Que é o tema, né? Cada um vai escolher a sua fala, vamos já começar a ensaiar, vão apresentar até segunda ou terça-feira de semana que vem. E daí montar, ver os ajustes que precisa ser feito, né? Mas você cria uma situação. Por exemplo, eu escolhi caça ao tesouro. Então, os monstrinhos lá, os Monster Hunter vão à caça ao tesouro. E aí vai entrar, né, toda a parte do vocabulário, a parte gramatical, a aula que você escolhe lá do RCO, né? Entendeu? Funcionou bem, dependendo da turma. Oi? Funcionou bem essa implementação? Então, prof, eu comecei hoje, sabe? Eu comecei, quer dizer, comecei ensaio, né? Mas já faz algumas semanas que eu estou trabalhando com eles. Eu achei bem legal, assim, o que fica cansativo, que eu ainda estou pensando, e amanhã eu tenho aula com eles novamente, só que amanhã é dia de ir para o laboratório, né? Então vai ficar para a semana que vem, mas eu já joguei, assim, no ar as dificuldades que eles tiveram. Então, por exemplo, não é todos que vão querer apresentar, né? Por isso que eu já peguei os 8º anos, porque eu acho, assim, bem complicado o 6º ano, né? Porque para eles é novidade o inglês, então eles já vão se sentir mais inibidos, né, para apresentar. Mesmo 8º ano, sabe, eu senti essa dificuldade, professor. Então, assim, eu deixei livre. Quem não quer apresentar, do mesmo jeito, teve que fazer o seu desenho, né, colorir o seu desenho, tudo vale nota, que nem, né, eu disse para eles, tudo. Desde o primeiro respiro ali na atividade vale nota. Aí, a contribuição na apresentação do teatrinho, aí, claro, eu deixei eles livres, porque também a gente não pode obrigar, né? Tem aqueles alunos que têm mais dificuldade mesmo. E aí, o que vai ser feito no final é a situação em si, assim, dos que realmente forem apresentar, porque a turma tem 30, eu tenho turma com 35 alunos. Então, claro que não, né? Eles se dividiram lá em 5 grupos, então eu vou deixar livre para apresentarem quem quiser. Muito legal. Legal. Uma ideia que eu dei da apresentação. A professora Luciane. Eu pedi para também... eles gravarem. Para eles gravarem, mais uma... Daí eles mandaram no Class. E eu. Olha, então, porque às vezes eles não querem. Eles fazem, mas não querem apresentar. Não querem apresentar na frente dos outros, porque mas gravado isso, né? Eles têm dificuldade porque eles não estão acostumados com essa prática, entende, professora Pri? Eles não estão acostumados. Então, por isso que eu digo assim, que a gente tendo mais firmeza, né? Ele está fazendo essas atividades, por isso que eu falo de a gente ter mais oportunidade de a gente aprender para a gente ter esse jogo de cintura de colocar em prática. Você diz mais, né? explorar por mais tempo o mesmo recurso, isso, né? A mesma proposta. Isso mesmo, porque o nosso tempo ficou muito escasso com uma aula só, né, professora? Então, assim,
sabe? Aquela coisa, quem quer fazer muita coisa não faz nada, né? Quer fazer muita coisa. Mas assim, sabe, professor, é bem simples, bem simplesinho, eles fizeram o desenho, cada um fez o seu, e claro que sai aqueles melhorzinhos, aqueles que já, né, não têm muita habilidade com o desenho, que nem eu falei assim, vai ter habilidade com outra coisa, vai ter habilidade na fala, vai ter habilidade, tem o que vai gravar, né, o aluno que vai gravar, porque sempre tem aquele que gosta mais, né, então, cada um na sua habilidade. Porque tanto o tema que eu escolhi foi hobby. Eles que escolheram a caça, sabe? Obrigada, professora, por compartilhar. De nada, imagina. Muito obrigada. Qualquer muito coisa legal. que precise, professor Jonas, pega meu número lá e pode mandar que eu te ajudo. Mais Deixa alguém precisar. eu vou ouvir aqui, temos o Alcir e a Viviane, a professora né? Luciane já está mais adiantada que eu, com certeza o trabalho dela está bem melhor. Né, vamos ouvir o professor Alcir, ele está na vez. Tá, obrigada. Oi, na verdade é assim, é super interessante e assim, o recurso, né, os recursos que são fornecidos aí vão motivar bastante a aula, principalmente do sexto ano, por conta que o sexto ano não tem a plataforma, né, esse ano. Entendeu? Então, é por isso assim, que eu até coloquei aí no chat que eu como eu moro a 20 quilômetros daqui, da onde, aliás, eu trabalho a 20 quilômetros aqui, eu não consegui chegar a tempo, mas eu peguei alguns relatos aí. Daí o que o professor Gisele está colocando, eu até gostaria de que ela compartilhasse, porque eu me interesso bastante por essa atividade e, além de ser interessante, né, preciso dela para trabalhar também. Então, eu gostaria de ver com vocês aí a possibilidade de compartilhar, até porque eu cheguei um pouco depois. Pode ser, professores, colegas? Professora, né? Então, professor, assim, ó, o meu não está nada pronto, assim, né? O que eu montei do meu trabalho, mas eu posso, assim que fique pronto, não tem problema nenhum, eu até acho bom, porque daí, antes da nossa implementação, né, apresentação, quer dizer, para o professor, é até bom que daí o que não tiver legal, a gente pode ainda dar tempo de mudar, né? Até para os colegas, né, darem opiniões, veja, ó, que nem agora uma simples conversa ali, a professora Luciane já abriu, né, mais uma possibilidade de deixar eles à vontade, cada um gravar a sua fala e mandar pelo que mesmo, Lu, desculpe, pelo WhatsApp, para você, isso? Professora Luciane? Pelo WhatsApp que você deu a ideia, né? Pelo Class. Pelo Cleso, então, ó, mais uma possibilidade, Daí abre né? até na TV lá e eles assistem, se quiser. Olha, ótimo, eu já não tinha pensado nessa possibilidade, por isso que é bom essa conversa. Então, a gente pode mesmo, né, pedir espaço, né, professora Priscila, para o professor, o problema é o tempo, né, o tempo escasso, né. O tempo, uma hora só, né, mas a ideia ou se não for por aqui, a gente até está colocando no grupo, se o professor abrir para nós lá, né, colocar no nosso grupo do Cleson, e aí o professor que está, né, vamos dizer assim, não iniciou ainda, já dá mais uma luz, como diz assim, né, para a ideia, legal, né? Legal. Tá? E o que precisarem de mim, a professora Luciane já está mais adiantadinha, sei porque nós trabalhamos junto, né, Lu? Somos colegas já da mesma cidade, então a gente trocou algumas ideias antes, assim, para se ajudando, né? Essa fala que estou fazendo aqui, que o professor Alcir pediu. Então, por isso que já está um pouquinho adiantado, né, Lu? Mas eu estou aqui orgulhosa de ver que grupo mais interessado. Você sabe, né, que a gente já encerrou, já dispensamos vocês, mas vocês porque estão eu vejo aqui ainda assim, aprendendo, né? Professora, é tudo novo para nós, né? Antes o nosso trabalho era bem diferente, né? E então eu acho assim bem valioso essa oportunidade. O único problema que eu vejo, assim, para mim, o desafio é o tempo, sabe? Mas a contribuição dos colegas, assim, sempre ajuda. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de ajudar. Muitas vezes eu não sei nem para mim, mas a gente divide, né, as conversas e acaba ajudando o colega, e o colega acaba ajudando a gente, e assim vai. Né? Todo mundo consegue e eu fazer. mesmo diria, Priscila e Regiane, mesmo vale para vocês, né? Que, como você falou, o tempo já passou, mas vocês também estão aqui, né? Então, assim, fazia tempo que eu não falava com pessoas que não estão em sala e tem esse comportamento de vocês, sabe? Que muitas vezes, assim, as pessoas me parece que elas esquecem que foram professoras de sala de aula.
que quem trabalha só no departamento, de repente, não tem noção, né? Mas quem foi professor não deveria esquecer, e vocês não esqueceram. Não. Vocês, eu percebo que vocês falam a mesma língua, sabe? Eu fico feliz por isso também. Não esqueceremos. Sabemos bem qual que é essa dificuldade de vocês, sabe? E a nossa plataforma... É real para a gente, né? A gente realmente aprende, né? Porque você fala a mesma língua que a gente fala. Daí o negócio vai para frente, né? Agora vem uma pessoa com teorias lá que não se aplicam, daí fica difícil para a gente, né? É uma mesmo a cobrança que não realidade, sabe né? fazer, né? E a nossa plataforma, só complementar, eu conheci o professor Jonas, a plataforma do professor, né? 2 aulas, umas 2, 3 aulas, a gente fazia aquela aula livre, então, eu tinha pedido isso no grupo anterior, que eu não conhecia ninguém, esse grupo já conhece a professora Luciane há anos, a gente já é colega da universidade, né, Lu? Daí já fiquei conhecendo o professor Jonas, e eu, no grupo anterior do formador, eu propus, só que não fui feliz, né? Nunca consegui fazer aula com colega nenhum, as conversas livres. E agora eu percebo, assim, já com um com o outro, nossa, como é valioso, porque a gente se ajuda na plataforma. Né, professor Jonas? Sim, é verdade. O professor é mais falante, então acaba ajudando aquele que é mais falante, sempre ajuda aquele que já fica mais... Vamos, tá, então mais inibido. Tá, vamos ouvir a professora Viviane. Por favor. Primeiro, Jonas, você é do PDE 2014? Sim. E reconhecia pela voz. Eu também conheci você, mas não tinha certeza, mas eu estava lembrando. Agora é revelado. Obrigada. É. Pessoal, trocar uma ideia com vocês. Eu estou sentindo assim, porque eu tenho só uma turma do ensino médio, terríveis, tá? Comigo até eles fazem, obedecem, só que agora mudou o horário, eu não sei como é que vai ser sexta-feira, a última aula, tá? Então, tá bem complicado. Só que eu estou substituindo uma outra professora com 6º anos. Não saiu ainda a licença dela e tal. Eu preciso colocar alguma coisa nessa complementação que tem a ver com RCO, porque não está aberto ainda. Eu estava tentando, já que a prof. Gisele estava falando, melhor fazer com os pequenos. E principalmente o 6º ano, gente, tem uma turma lá que, tipo assim, são uns amores, mas eu comecei faz uma semana. Então, eu estou pensando em fazer essa aplicação com um dos 6º anos. Seria apenas uma cenazinha e eu gravo, seria apenas isso. O que vocês me dizem, gente? Me deem uma Professora, força. você não tem acesso ao conteúdo do RCO, é isso? Não, porque a pessoa que eu estou substituindo, ela está naquelas licenças de saúde que precisa de perícia. Eu estou substituindo o substituto também. Tá? Então, é uma série, coisas de governo aí, né, gente? Só por Deus. Mas daí, professora, você pode pedir junto à equipe pedagógica ou à direção, porque eles têm acesso, né? Só que vamos falar bem a verdade, é tão ruim. Trabalhar, né? Sem... Eu peguei, por exemplo, qual é o nome dos conteúdos, mas por exemplo, eu estou usando esse meu Note, eu não consigo pôr a senha vamos dizer, da pedagoga no meu, porque já fica gravado e tudo mais. Não, mas não nesse... eu nem quero, né? Não, nesse sentido que eu quis dizer. Para eles compartilharem o material só do RCO. E como que você vai fazer o registro dessas aulas? Vai ser depois? Porque... Bom, eu estou aguardando. Essa sexta dá uma semana que eu já estou trabalhando, né? Estou no aguardo para ver. Depois mas eu acho que colocar em ordem. Ou então, professora, se você tiver algum colega que tenha a mesma série que você, né? Em outra escola pequena. Não precisa ser na mesma escola, né? Em qualquer lugar do Paraná. Né? Mas é isso que eu fiz. Eu perguntei para uma colega, ela me tirou foto só daqueles temas.
Mas para sanar aqui a questão do GE aqui, do formadores, em todos os roteiros, né, em todos os slides, tem aulas do RCO linkadas. Então, você pode escolher uma aula daquela, né? Por exemplo, a primeira, acho que, né? Não sei se é a segunda da Reed's Theater, que era, não a do Monstrinho, a outra, né? Lá tem várias opções de aulas. Você pode pegar aquela aula e trabalhar aquela aula. E nem precisa ser a do 6º ano, sabe, Prof. Viviane? Porque às vezes a gente pega um conteúdo lá de 9º, recorta aquela atividade e trabalha no 6º, né? Assim, porque a educação é isso, né? Só para você ter uma referência para colocar no relato de implementação, né? Porque, tipo, não pode vir do nada, né? Do além, né? Tem que vir de algum lugar. Então, acho que o caminho mais fácil é ali pelos slides dos roteiros mesmo, sabe? Tá, eu vou dar uma Isso olhadinha, mesmo. ver se eu me encanto com Você, alguma coisa. você localiza ali nos roteiros dessas aulas, tá? Elas tem o obrigada. link delas. Aham. Quanta coisinha, né, que a gente vai surgindo, né, no GE, e a gente vai se ajudando. Mas, Prof. Jane, a gente pode passar o link também para ela, né? Que com a @escola, daí ela pode acessar pelo link. Pode, né? pode Escolhe a compartilhar o link. turma que você quer, e eu tenho o ensino fundamental, só o 9º ano que eu não tenho, e do médio eu tenho o 1º e 2º. Então, resumindo, só não tenho 9º e 3º ano. Daí, o que você precisar, eu mando o link para você. Também. Tá? Mas, ó, já adianto, se você tiver... Eu não lembro se falou que você tem 8º, 7º e 8º, é praticamente os mesmos conteúdos. Porque a gente tem que trabalhar ali vinculado à plataforma, né? É o 6º ano apenas que eu peguei, porque é o não tem 6º. plataforma, foi essa a minha escolha, né? E para substituir o substituto. Entendi. E por serem turmas com um pouquinho menos aluno. E o 6º ano que o professor Alcir falou ali, eu achei bem interessante, ó, professor, eu não tinha pensado nisso, né? Por isso que é bom essa conversa. Agora eu já comecei com o 8º, né? Quem sabe depois eu faça com o 6º também, porque eles estão gostando bastante desse trabalhinho. Sim. Mas a questão de tempo, professor, o professor Alcir ali comentou, não tinha parado para pensar, eles não têm plataforma, né, por enquanto, então, em vez de ficar uma aula para você trabalhar, você vai ter as 2 aulas da semana para você trabalhar com eles. Então, vai dobrar o tempo, né? Mas é isso, que alguém precisar de alguma coisa, eu já estou fazendo o meu, precisando, só manda mensagem, pega meu número lá, eu que precisar, tá bom? Aproveitem a disponibilidade. Nem que seja noite, mas a gente, né, retorna, tá bom? Aproveitem as boas ideias e a disponibilidade da professora Gisele. A gente tem uma colega assim. Ideia eu tenho bastante. Bola. Obrigada, povo. Inclusive, obrigada, Jonas, se rever. Professora, só mais uma coisinha, coisinha, minha bateria social também. A dica para vocês, pessoal, que estão aqui, outra coisa que também eu pensei, professor Jonas, a aproveitar, né, com certeza, não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma coisa que me veio o dia que nós estávamos na aula lá, conversando com a prof lá, né, sobre a questão aqui perto, aqui, que tinha nossos cursos, né, agora esqueci até o nome. Faxinal do Céu. Isso, Faxinal do Céu, né, que é a nossa conversa, Veronice. De vídeos da nossa plataforma, pessoal, da plataforma do professor. Eu vou usar vídeos, né, que eu já passei para eles, 2 vídeos da plataforma do professor, trabalhando o conteúdo, e muito joia para criança os vídeos que eles têm, né, para criança, você coloca lá, clica no nívelzinho lá, infantil, né, só não coloca no avançado, porque no avançado eles não conseguem acompanhar, e vai aparecer inúmeros vídeos lá. E aí, a coisa que a gente pode também vincular lá no nosso trabalhinho depois, colocar o link lá. Sem dúvidas, professora, até porque o Reader Theater, a proposta, é de uma leitura dramatizada, né? Isso. Então, é uma leitura dramatizada. Eles vão dramatizar uma história fazendo a leitura dela, sem necessariamente ter que decorar, né? Se tivesse que decorar, seria um teatro. Mas eles podem fazer a leitura. Então, vocês podem usar não só a história do livrinho lá que foi proposto, vocês podem utilizar outras histórias também. Tá? Então, aquela proposta, né, lá dos Monsters, lá, não lembro propriamente o nome, né, mas é dos monstrinhos, não precisa ser exatamente, aquela era uma proposta, mas não precisa ser exatamente aquela, vocês podem usar outras histórias para fazer essa dramatização. Então, de repente, você vai usar com o 9º ano,
E aquele não dá certo, né? Tão infantil. Você pode trazer uma outra história para eles. Mas eu usei, professora Priscila, eu achei que os alunos não iam gostar dos E monstrinhos. gostaram? Eles amaram, inclusive tem um vídeo no YouTube, ó, quem for usar o trabalhinho com os Colos Monsters, tem um vídeo no YouTube que uma professora ensina como desenhar. Então, uma aula, por isso que eu estou um pouquinho atrasada, uma aula, eles aprenderam a desenhar o Color Monster, eles mesmos desenharam. E daí, pintura na outra aula. Então, eu achei muito interessante. Eu achei, assim, por ser 8º ano, eles não iriam gostar, e eles amaram. Então, é coisa assim que a gente vai, aos pouquinhos, vai descobrindo e vai, né, colocando em prática. Eu estou com vontade de vir assistir as apresentações de vocês. Também ia falar isso. Eu vou ter que trabalhar à noite agora, né? Mas fique à vontade, pode vir. E o que precisarem de link aí, pessoal, do YouTube, da plataforma Professor lá, eu tenho vários anotados ali. Eu passo para vocês, tranquilo, tá? Bom, obrigada e desculpa, eu sou muito falante. Se não tiverem mais italiano, né, não é fácil. Somos. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau.